Tchau, meus queridos seres de luz, sejam todos muito bem-vindos à Sara da Merida Lucina. E vamos hoje dar continuidade à nossa leitura do livro Mensagens de Esperança, de Celso Martins. Vamos ver, o que hoje esse livro traz de reflexão para os nossos dias. Mas antes eu peço que você se concentre neste momento, feche os teus olhos. Vamos fazer 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca e quando soltar o ar, falar a palavra luz. Vamos lá? Inspira pelo nariz, solta, luz. Mais uma vez, luz. Inspira. Luz. Que essa luz possa agora reinar em teu coração, trazendo a paz, o equilíbrio, a tranquilidade que você necessita para superar os obstáculos da vida e receber a mensagem do universo que está sendo trazida para você neste momento. Então vamos lá? Hoje é o capítulo de número 25, que traz como título Apresentar a Outra Face. Se perdesse toda a literatura religiosa universal e não se perdesse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Eis aí uma linda frase de Gandhi, famoso líder da Índia, acerca daquela esplêndida aula magna proferida por Jesus. Fazendo coro, o filósofo Humberto Roden aduzia: se o Evangelho é a alma da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. De fato, no sermão proferido por Jesus, e que aparece nos capítulos de número 5, 6 e 7 do Evangelho segundo São Mateus, estão condensadas todas as leis de Deus, de cujo cumprimento depende a nossa felicidade interior. Em 1964, participava eu de uma belíssima semana espírita na cidade fluminense de Macaé. Estávamos todos em um lindo domingo de manhã, no amplo jardim do Lar de Maria, para meninas, fazendo parte do chamado reabastecimento espiritual. Era uma reunião ao ar livre, muitos jovens sentados em cadeiras que formavam um enorme círculo, ao centro do qual estava o dileto amigo professor Pierre Ribeiro, coordenando as manifestações de euforia da rapaziada. Foi aventada a sugestão de se comentar algo sobre a personalidade de Jesus. Um jovem falava sobre Jesus carpinteiro, na oficina do velho pai José. Outro falava sobre Jesus cientista, transformando a água em vinho, nas bodas de Caná. Outro, além, falava sobre Jesus médico, dando assistência a inúmeros doentes. Um aqui falava de Jesus advogado, defendendo a mulher adúltera. Outro ali falava de Jesus educador, proferindo o já citado Sermão do Monte, e assim por diante. Foi quando um jovem, por sinal que havia sido meu aluno antes, pediu a palavra e lembrou: Jesus poeta. E nada acrescentou para justificar a sua tese. Foi quando então eu saí com estas rimas. Jesus, poeta também, soube ser, pois teve a ideia de pregar a paz e o bem, junto ao mar da Galileia. Não creio haveria lugar mais poético na Palestina para Jesus proferir os seus lindos poemas de amor universal, senão junto ao mar da Galileia. 2 anos mais tarde, lendo o livro A Arte de Ensinar, de Gilbert Einstein, vim a saber que se o Sermão da Montanha for retraduzido para o aramaico antigo, língua em que possivelmente teria sido proferido por Jesus, com surpresa o texto adquire todas as características de um poema admiravelmente bem feito. Não sei se o jovem Paulo de Tarso sabia deste detalhe, quando recordou Jesus poeta, mas aí está a justificativa para a sua lembrança. Todavia, para que possamos entender o que o mestre quis dizer, é preciso que se removam os véus da letra e alcancemos o espírito, que é tudo. Eis um exemplo disto: ao que te bate numa face, disse Jesus, oferece-lhe a outra. À primeira vista pode parecer que o Cristo recomendasse a covardia. Ocorre que não foi bem isso que ele recomendava, nem foi o que fez em sua vida missionária.
Apresentar a outra face quer dizer não resistir ao mal no sentido vulgar de guardar rancor do inimigo. Significa não revidar o mal com o mal, o ódio com o ódio, a represália com a represália, pois a violência fatalmente gera outra violência ainda mais intensa. Apresentar a outra face é não se nivelar ao plano do rival que se descontrolou e quer ir às vias de fato. Quer agredir, se não com os músculos dos braços e das mãos, pelo menos com a musculatura agressiva da língua ou com as fibras do coração encharcado de rancor. No livro Roteiro da Felicidade, do Dr. José Maria Salles, lançado faz algum tempo no Rio de Janeiro, encontramos uma ocorrência que ilustra bem o que Jesus nos ensinou neste trecho do Sermão do Monte. Diz ele: certa vez havia eu regressado do hospital onde me submetera à melindrosa operação de vesícula. Estava proibido de fazer qualquer esforço, até mesmo de me locomover por mim próprio. Era domingo e almoçava quando a campainha do meu apartamento soou demoradamente. Aberta a porta, aparece a inquilina de um apartamento inferior ao meu lado, que, nervosa e exaltada, exigia que eu fosse imediatamente retirar o meu carro, que o motorista deixara em local que impedia a saída do seu. Fiz-lhe ver o meu estado de operado, porém ela não acedeu. Pedi-lhe então que me deixasse terminar o almoço já em fase final. Também não concordou e, cada vez mais exaltada, exigiu que a remoção do automóvel fosse feita incontinenti. Pensei em mandá-la plantar batatas, mas não o fiz. Contive-me, dominei-me. Estava de pijama e chinelos. Vesti apenas as calças e de chinelos mesmo desci os 12 andares do edifício, pois faltava energia no prédio, arriscando a saúde e a romperem-se os pontos da operação. Com muita dificuldade eu manobrei o carro e satisfiz a exigente e autoritária senhora. Eu me venci. No mesmo dia, prossegue o autor do livro citado, por volta das 19 horas, com o apartamento cheio de visitas e familiares, soou a campainha do telefone. Era a neurótica senhora que, confessando-se arrependida, me pedia toda sorte de desculpas. Limitei-me a responder-lhe que os culpados éramos eu e o meu motorista, e, portanto, nós é que deveríamos pedir desculpas. Amigo, creio que o exemplo dado pelo Dr. Salles ilustra bem o que seja do Sermão do Monte. O apresentar a outra face, não é o mesmo? Não é mesmo? Para finalizar este capítulo, meditemos no que diz André Luiz pelo lápis do médium Francisco Cândido Xavier no livro Sinal Verde. Desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite o erro para que aprendamos a perdoar. Que título maravilhoso, né? Fiquei bem chocada. Como eu disse para vocês, para mim também é uma surpresa que eu estou lendo junto com vocês. Eu não li esse livro antes, né? Então eu estou acompanhando aqui junto com vocês essa leitura. E todo dia é uma surpresa para mim os temas que aparecem aqui. É bem interessante, né? Essa questão onde ele apresenta o exemplo de dar a outra face. Depois a moça toda arrependida pediu perdão, né? Por ter falado daquela maneira, não teve a tolerância de ver que ele estava operado, não se colocou no lugar da pessoa, simplesmente queria que o pedido dela fosse aceito e fosse feito naquele mesmo instante em que ela pediu. E assim nós vemos, né, a humanidade nessa situação. Muitas vezes nós nos encontramos em situações em que precisamos da misericórdia alheia, ou às vezes nós temos que ter a misericórdia pelo outro. E quando Jesus disse para nós dar a outra face, não é para nos humilhar diante das pessoas, mas é para nos colocar no lugar do outro, usando a empatia, usando a compreensão. Isso é dar a outra face. Não é igual eu vejo, né, já vi em algumas igrejas, pessoas pregando a palavra e falando, né, dá outra face, porque tipo, se bateu, dá outra para bater de novo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus falava muito de símbolos, né, falava em parábolas. Jesus usava muito exemplos, né, de coisas que não são reais para que, como ele mesmo disse, né, para que quem realmente fosse escolhido entendesse a palavra. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E às vezes as pessoas estão lá 20, 30 anos dentro de uma religião e não entendem esse versículo.
que ele diz que quando ele fala de dar a outra face, ele falou da empatia. É você se colocar no lugar do outro. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, como eu agiria? E se fosse eu, por exemplo, o que o cara aqui pensou, né, o doutor? Ele pensou, se eu tivesse precisando sair e o carro dela tivesse me atrapalhando, né? Aquela mulher não se colocou no lugar dele, ou seja, ela não deu a outra face, né, do rosto para entender que ele estava operado e que ela tinha que ter um pouquinho de paciência com ele, que realmente ele errou, ele aceitou o erro, mas que ela era para esperar um pouquinho, mas ela não quis esperar. Então ela não teve empatia, ela não deu o outro lado da face. Então que nós observemos isso no nosso dia a dia. Será que nós estamos tendo empatia com o próximo? Ou será que nós só estamos julgando quem não tem empatia conosco? Porque o próprio Jesus disse que nós prestaremos conta do nosso comportamento, da nossa vida, das nossas palavras, né, no julgamento, e não do outro. Então, vamos pensar em nós. Como que eu tenho agido em relação ao próximo? Será que eu tenho mostrado empatia? Será que eu tenho mostrado compreensão? Será que eu tenho feito o que realmente é necessário fazer para que as coisas se alinhem, para que seja reinado a paz, o amor, a caridade, a fraternidade, como o próprio Jesus ensinou? Será que eu tenho feito a minha parte para que isso se cumpra? Né? Que fique hoje essa palavra de meditação, de reflexão para os nossos corações. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa aqui seu comentário. Peço que você não se esqueça de curtir, né, o vídeo para nos ajudar, é uma forma de gratidão pelo trabalho. Se inscrever no canal para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom, que ele pode indicar para outras pessoas. E ativar também o sininho de notificações para que vocês sejam notificados toda vez que a gente postar conteúdo aqui. Tá? Agradeço a todos que ficaram até o final. Beijos de luz. Namastê. Gratidão.